Fala galera, eu sou o John e nesse vídeo eu vou contar para vocês como foi o meu primeiro mês como vendedor aí na plataforma da Shopee. Eu comecei totalmente do zero, então eu comecei testando alguns produtos, tomei uns prejuízos, também quase tomei algumas penalidades aí, mas apesar de tudo eu também tive as minhas primeiras vitórias, que foi esse resultado aqui aí no período nos primeiros 30 dias, né? E eu também acabei fazendo a minha primeira venda praticamente em 3 dias que eu tinha cadastrado o meu primeiro produto. Então, se você está pensando em começar a vender, esse vídeo aqui pode te ajudar, talvez a dar a motivação que você precisa, te dar algum insight, alguma informação que você está buscando, tá? Para você dar aí o primeiro passo, seguindo os meus passos quando eu comecei. Que aí é só você não cometer os erros que eu cometi, que com certeza vai dar certo. Tá, então vamos lá. Se você está assistindo esse vídeo aqui e já é vendedor na plataforma, comenta aqui embaixo como que está sendo aí esse mês, tá? Esse mês de setembro aqui para mim começou bem ruim, aí a partir do dia 10, dia 12 deu uma melhorada, só que agora, no final do mês, deu uma decaída de novo, né? Acredito que aí, por conta de ser final de mês, não tem jeito. Aí deu uma decaída, mas apesar de tudo, foi um mês legal também. A primeira coisa que eu fiz, né? Eu decidi começar pequeno. Eu não queria começar investindo um valor muito grande em um certo produto, tá? Então, ao invés de comprar R$ 1.000, R$ 2.000 em mercadoria, eu não fiz isso. Eu reservei um valor pequeno, tá? Foi em torno de R$ 500 para poder começar testando alguns produtos. Então, o que que eu fiz com esse valor? Eu comprei 5 produtos diferentes, só que não foi qualquer produto. Eu busquei lá na Shopee, é uma ferramenta que ela tem lá para você poder verificar quais foram os produtos mais vendidos nos últimos 30 dias, algum produto que eu poderia encontrar no centro da minha cidade, né, no caso aqui no Rio de Janeiro, abaixo de R$ 20. Nenhum deles custava mais desse valor, porque se eu comprasse produtos acima de R$ 20 e não tivesse uma margem de lucro, né, eu ia acabar tomando um prejuízo grande, assim, para quem está começando, né, isso já desanima. Então, eu escolhi produtos ali que ficariam em torno de R$ 10, R$ 15 a uma unidade, até menos. Tinha um produto que custava até menos e ele chegou a vender legal, tá? Então, eu fui consultar essa ferramenta, fiz uma lista de produtos que eu poderia encontrar aqui no centro do Rio, com alguns fornecedores. Só que o que acontece? Essa lista, eu fiz uma lista de vários, tá? Porque eu não conhecia nenhum fornecedor aqui na minha cidade. Conhecer que eu digo pessoalmente, de ir na loja e tudo mais. Tem vários sites na internet, só que eu não sabia se era confiável, né? Então eu preferi ir lá no centro, lá na loja. Por quê? Porque se eu não encontrasse um, eu tinha outro em mente já para poder procurar. E foi dessa forma que eu encontrei 5 deles e eu trouxe para casa para poder testar, para poder anunciar e poder tentar fazer a venda, né? Essa garrafa d'água aqui é uma garrafinha de... É uma garrafa muito boa. Eu comprei ela para poder vender. Eu comprei 2 unidades dela. Inclusive, ela está listada lá como os mais vendidos da Shopee nos últimos 30 dias. Mas eu não sei o que aconteceu, que comigo eu não consegui tirar a venda desse produto, apesar dele ser muito bom, tá? Então, comprei 2 unidades e eu acabei ficando com uma, porque ela é bem boa. Ela tem um isolamento bem bom. A água fica gelada há bastante tempo aqui. E aí, como eu só tinha comprado 2 unidades e não tinha custado tão caro, não pesou no meu bolso. Tá, mas vale ressaltar que eu tô mostrando esse produto aqui não é para detonar ele. Tem gente que vende ele na Shopee e vende muito, tá bom? Mas eu anunciando, talvez pelos meus preços, né? Enfim, pelo preço que eu tava querendo, de acordo com o preço que eu tava comprando no fornecedor, talvez acabou não vendendo, entendeu? Porque tem essa questão também. Você tem que saber calcular muito bem aí os seus custos, né? A taxa da plataforma, seu gasto. E aí, depois de escolher esses 5 produtos, eu anunciei eles, tá bom? Então, aí, 3 dias depois de ter anunciado, saiu a minha primeira venda. E o que que eu posso dizer? Desses 5 produtos diferentes que eu comprei, somente um deles se destacou, tá? E os outros 4, como eu falei, como eram produtos baratos, acabou que eu não senti tanto. E o que se sobressaiu, eu foquei nele, comprei mais dele e vendi mais dele, tá? E os outros eu não estava focando tanto, mas depois com o passar do tempo, né, depois de alguns dias, teve outro desses
5 produtos que eu falei no início, que começou a vender também. Ele não vendia com tanta frequência quanto o primeiro, mas ele também tinha uma saída legal. E aí eu fiquei repondo o estoque, né, desses 2 produtos. Então, de 5, eu acertei 2 deles aí. Só que tem alguns detalhes, né? Apesar de eu ter conseguido tirar essa venda rápida, aí em 3 dias, esse produto que estava saindo bem, que estava saindo legal, ele estava me dando um prejuízo de R$ 4 por alguns fatores. Primeiro fator, eu não estava calculando corretamente a taxa que a Shopee cobra, tá? Que é 20% para quem participa do programa de frete grátis, mais R$ 4. E eu vejo que tem muita gente que não sabe calcular corretamente a taxa, né? Porque ela é calculada baseada no valor total do produto e depois que é descontado os R$ 4 de taxa, tá? Então eu não estava calculando isso corretamente. Porém, isso também, apesar de eu não estar calculando certo, foi um pouco de estratégia eu vender a preço de custo, né? Então eu queria tirar a venda rápida vendendo a preço de custo. Só que tentando vender a preço de custo, eu estava acabando tomando esse prejuízo de R$ 4, eu nem estava percebendo, né? E aí, com o passar do tempo, conforme foi desenvolvendo, foi engrenando mais, eu cálculo das taxas e comecei a ter um lucro, ter um lucro pequeno, bem pequeno mesmo, sobre essas vendas. É, eu também testei o Ads da Shopee, eu separei um valor e basicamente no início, quando eu estava usando esse valor, eu também acabei tomando prejuízo. Então, no início, né, esse primeiro mês foi mais de aprendizado, de prejuízo mesmo, né? Infelizmente é assim, essa é a realidade, né? Porque tem muita gente vendendo, são muitos concorrentes, pessoas que colocam preços muito baixos. Você quer fazer a venda de um produto, quer começar a ranquear ele bem, você tem que acabar tomando um pouco de prejuízo ali no início, tanto para isso não é regra, tá? Mas é uma estratégia que muita gente adere, que muitos vendedores aderem para poder conseguir ali as primeiras avaliações, porque elas são muito importantes para poder tirar as próximas para fazer as próximas vendas. As pessoas elas leem as avaliações dos produtos, né? Não quer dizer que a sua loja sendo nova você não consegue vender. Então, você vai ter que ganhar no preço. Quando a sua loja é nova, você tem que ganhar no preço dos outros concorrentes. Eu quase tomei um ponto de penalidade porque eu acabei colocando no meu estoque uma quantidade de produtos maior do que eu tinha, tomando o prejuízo que eu falei para vocês. Por exemplo, eu estava com 3 produtos desses no estoque e eu coloquei 10. Só que eu tava com a ideia na cabeça de que não ia chegar alguém e ia comprar todos, né? Ia colocar todos no carrinho e ia pagar lá. E adivinha o que aconteceu? Veio uma pessoa e comprou tudo que eu tinha colocado no estoque, só que eu não tinha essa quantidade no estoque. E se eu realmente vendesse e fosse enviar para essa pessoa que comprou, eu teria tomado um prejuízo maior aí ainda, de mais de R$ 50 em cima de tudo, entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Eu tô falando de prejuízo, não é para desanimar você que está assistindo, eu estou falando como um alerta para você calcular corretamente as taxas e os custos que você tem, porque tem custo, como eu falei, tem o custo do produto, tem a taxa da Shopee e às vezes tem taxa de transporte para você poder levar o produto no Correios ou no próprio ponto de coleta da Shopee, né? Eu, por exemplo, todo dia quando eu vou levar a encomenda no ponto de coleta, eu preciso adicionar também no preço do produto esse valor que eu gasto para poder ir lá deixar o produto e voltar, tá entendendo? Então, assim, de maneira meio, como que eu posso dizer, inocente, né, e com cálculos mal feitos, eu acabei tomando, né, esses prejuízos aí de início. Só que com o passar do tempo, que nem eu tinha falado, eu fui recalculando esses valores, o preço de venda, fui aumentando o preço do produto, até que eu cheguei no equilíbrio ali e consegui manter um lucro constante. Então, basicamente, foi um sufoco, né, aí nesse primeiro mês para poder conseguir ajustar tudo, conseguir ajustar taxa, conseguir ajustar estoque, conseguir ajustar produto, né? Eu também tive problema de estoque com fornecedor, que esse produto que estava vendendo legal acabou o estoque, eu tive que procurar outros fornecedores, né? Que isso também faz parte. Por isso que você tem que ter um portfólio de produtos aí na sua loja, não apenas um, não se basear apenas por um produto que está vendendo bem, né? Você encontrou um que está vendendo bem, já corre para o próximo. Então,
Eu tirei algumas conclusões, que foi o seguinte: o primeiro mês, as primeiras semanas ali, ela é basicamente de teste e aprendizado, tá? Sendo bem honesto, você vai errar muito, tá? Mas uma hora você vai acertar a mão. O importante é não desistir, entendeu? Bom, então o vídeo foi esse. Se você tiver gostado, deixa o like, se inscreve no canal e é isso. Valeu!